Vamos nós. Então, bom dia a todos. Muito gratificante chegar aqui nessa turma cheia de aluno. Bom, o que eu vou passar para vocês é uma leve introdução sobre modelos de maturidade, ok? E eu trago para vocês um cenário hipotético da empresa Soft Solutions, uma empresa de médio porte que desenvolve sistemas sob demanda. Ela está no mercado há 10 anos, atende principalmente órgãos públicos e pequenas empresas, e recentemente perdeu contratos importantes por problemas de qualidade e atrasos. Dentre essa principal problemática, destacam-se outros problemas, como prazo de entrega frequentemente não cumpridos, requisitos pouco documentados, mudanças constantes, falta de padronização no desenvolvimento de testes, retrabalho, ausência de métricas, enfim. Esses são os principais problemas. E a partir desses problemas gerou-se alguns impactos: perda de contratos importantes, desmotivação da equipe, clientes satisfeitos, redução de competitividade no mercado. E aí, com isso, o que dá para refletir? Então, com esse cenário, como a Soft Solution pode estruturar seus processos para reduzir atrasos e evitar retrabalho e aumentar competitividade? Uma das soluções é adotar práticas para organizar, certo? Então, a ideia é de organizar a empresa de forma que no slide 3 que eu apresento principais problemas. Então, a solução seria reorganizar a empresa de forma que entregue dentro dos prazos, né, que os requisitos sejam documentados, embora tenha mudanças constantes nos requisitos, ter padronização no desenvolvimento e nos testes, retrabalho elevado e reprodução, ter menos retrabalho e, com isso, ter menos erros em produção e ter métricas para monitorar o desempenho. Logicamente, o caminho mais fácil e mais evidente é tomar esse caminho, porque já é uma realidade da empresa. Então, constatou que são esses problemas da empresa, então o caminho mais óbvio é mitigar esses problemas já identificados, certo? Mas podem existir outros problemas que são inerentes ao desenvolvimento de software, tá? E aí, ao invés de depender de estratégias empíricas, ou seja, depender de adotar estratégias somente com base na realidade da empresa, pode-se adotar modelos de maturidade. Vocês podem entender como guias já preparados para aplicar na empresa e resolver questões de qualidade da empresa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o PMBOK em alguma disciplina de administração. PMBOK. Isso. PMBOK é um. E SUEBOK, já ouviu falar? Já sim, pô. Não, SUEBOK. Ah, tá. Ah. Suebok? Suebok? Não, PMBOK. Suebok é o corpo de conhecimento em engenharia de software. Então tem que chamar a atenção do professor de engenharia de software um de vocês. Uma das primeiras aulas, foi a aula introdutória. Aham.
Foi que eu falei as áreas de conhecimento da engenharia de software? Aham, isso. É. O quê? O PMBOK? Swebok? Não, o Swebok já passou. Só estou dando um exemplo. Não tem um PMBOK? Aqui em engenharia de software a gente tem o Swebok. Aham. O PMBOK é de gerência de projeto de forma geral. O Swebok, ele define principais áreas da engenharia de software, que é um corpo, BOK no, por ser corpo de conhecimento. Isso aí, exatamente, tá vendo? Ah, então tá bom. Um lapso de memória, né? Também quinta-feira, né? Pré-final de semana, né? Então, hoje tá mais ou menos, amanhã fica 100%, né? Mas enfim, por que que eu falei isso? É, tá, tá, então. O PMBOK, ele define é, áreas, as principais áreas para gerir projetos e que esses projetos atendam, né, os seus objetivos, considerando os prazos, os recursos impostos, que são prazos e recursos financeiros também, e, além disso, talvez as pessoas não considerem isso, mas devem considerar a gestão de riscos, porque coisas inevitáveis podem acontecer, e os inevitáveis, situações inevitáveis, não tem como a gente prever, né, se vai acontecer ou não. Tem como a gente se planejar para que, se algo acontecer, a gente já está, né, meio caminho andado, já está preparado, tá? Por que que eu falei do PMBOK e Swebok? Assim como a gente tem chama livro, né? Livro que é conhecido como corpo de conhecimento, que vai definir o que é a área de gerenciamento de projetos, o que é a área de engenharia de software. É, existe modelos de maturidade que são guias também. Vocês podem fazer essa analogia com o Swinbock e o PMBOK, que vão definir diretrizes para conduzir um processo de qualidade no desenvolvimento de software. Então, é um guia que a empresa pode adotar para que alcance qualidade nos seus processos de desenvolvimento de software, certo? Então, como eu apresentei para vocês aqui nesse cenário da Soft Solutions, eles poderiam fazer a reorganização da empresa de forma com conhecimento totalmente baseado na experiência das próprias pessoas, no que deu errado, ou então pegar alguma coisa que já fale o que deve ser feito. Então já está pronto. E esses guias que já estão prontos, eu apresento para vocês, são conhecidos como modelos de maturidade, que a ideia é de que a empresa alcance ao longo, ao longo do tempo, né? Que alcance níveis de maturidade, certo? Alcance níveis de maturidade. E apresento para vocês aí dois, um brasileiro, que já dá para perceber qual é, que é o MPS-BR, e o CMMI, que é o internacional, certo? Vou começar pelo MPS-BR, certo? Vou dar mais ênfase nele e, ao final, eu falo sobre o CMMI. Bom, conceitos introdutórios, MPS-BR significa Melhoria do Processo de Software Brasileiro. Foi criado em 2003, coordenado pela Softex, que é a Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro. E ele é um programa mobilizador cujo objetivo é apoiar o aumento da competitividade das organizações por meio da melhoria dos seus processos. Então, o foco do MPS-BR é de
ajudar empresas a melhorar os seus processos de desenvolvimento de software. Então, a EPS-BR é um modelo construído com iniciativa brasileira e o CMMI é a mesma coisa, só que concebido em âmbito internacional, certo? E qual que é a diferença entre os dois, que eu já posso falar para vocês? É que o MPSBR ele foi baseado no CMMI e adaptado para a realidade nacional. O que é realidade nacional? Grande parte das empresas hoje, independente se é software ou não, são micro, pequenas empresas, certo? E o CMMI ele foi concebido no âmbito internacional, considerando empresas de grande porte. Então, por isso a necessidade de adaptar, de criar um modelo adaptado do CMMI para a realidade brasileira. O que seria principalmente a realidade brasileira? É o tamanho das empresas, né, que são micro e pequenas empresas. E indiretamente, né, o tamanho da empresa ela vai influenciar em como a empresa deve agir, né? E também reconhecer os limites das empresas, né? Uma coisa é você ter uma empresa que tem 1000 funcionários, a outra que tem 50, né? Então, talvez processos que são melhores aplicados numa empresa que possui muitas pessoas, eles não são tão adaptáveis, não são tão eficazes numa empresa de pequeno porte, né? Eficazes no sentido, eh quero pedir licença para usar metáfora. A questão de você usar um canhão para matar uma formiga, né. Então o modelo do CMMI, ele é tão robusto que se você tentar aplicar numa empresa reduzida, você vai ter tanto trabalho para aplicar aquilo que não vai fazer tanto sentido. Então é mais ou menos essa a ideia, certo? Só abrindo parênteses, eu tive, o prazer de na época do meu doutorado, fiz disciplina com ela. A professora Ana Regina foi uma das pessoas fundadoras do MPSBR, então tive a honra de estudar com ela. A disciplina de qualidade de software foi basicamente estudar MPSBR, há alguns anos atrás. Deixa eu ver, tenho 23, 24, 25, 6, deve ter aí, deixa eu ver, 6, a gente tá em 2026, 3 anos. Então, quando que foi a pandemia? Foi 2021, não é? 2020 começou? Então aí tem uns 6 anos atrás, né, tive contato com ela, na disciplina, né? Já conheci, assim, pelos corredores, mas tive o prazer. Isso aí. Vamos lá. Isso não quer dizer que eu domine tanto a questão do EPSBR a ponto de ser de ser tem um nome que eu esqueci, não é avaliador, tem um termo, mas tem pessoas que são consultores, tipo consultor, né? Que eles ajudam as empresas a alcançar os níveis de maturidade, né? Aí realmente a pessoa tem que estudar, fazer uma prova, enfim, né? Eu não cheguei nesse nível porque não é meu interesse. Mas enfim, vamos lá. Bom, e basicamente para a gente entender o EPSBR, a gente tem que saber que ele está focado em duas metas, as metas técnicas e metas de negócio. As metas técnicas, ela visa aprimorar o programa, então são atividades que são desempenhadas por uma equipe técnica para melhorar o próprio MPSBR. Então são essas as metas técnicas. Então, o que que seria essas tarefas? A atualização dos modelos de guias, formação de consultores, né, como falei, instrutores de cursos, avaliadores de instituições implementadoras e avaliadoras. Esse modelo de maturidade, pessoal, assim como o MPSBR e CMMI,
é como se fosse uma ISO de qualidade. Não sei se vocês já viram algumas empresas. Ah, a empresa tem ISO de qualidade 9000. O que que é isso? A ISO, uma ISO de qualidade, ela tem um conjunto de critérios definidos, o que entende-se como qualidade. E aí a empresa, ela aplica esses critérios de qualidade e, em um certo ponto, essa empresa é avaliada sob os critérios e, ao final, ela ganha a chancela. Olha, essa empresa possui ISO de qualidade. A mesma coisa aqui. Então, a empresa, ela tem que provar que ela alcançou uns dos 7 níveis de maturidade do PSBR. E para ela alcançar isso, ela precisa de ajuda. Então, por isso que tem as pessoas consultoras, tem instrutores de curso, tem as próprias pessoas que vão avaliar a empresa. Então, toda essa parte técnica, de manutenção do MPS-BR é vista aqui como meta técnica do MPS-BR, certo? É o que faz o negócio acontecer, o MPS-BR. E as metas de negócio? Ela visa disseminar e viabilizar a adoção dos modelos de maturidade, que é o quê? Criação e aprimoramento do modelo de negócio, realização de cursos, provas, workshops e transparências para as organizações que realizaram a avaliação EPS-BR. Então, são duas frentes aí, um pouco diferentes, com vertentes um pouco diferentes, mas as duas corroborando para a manutenção do próprio MPS-BR. Objetivo do MPS-BR ele está adequado ao perfil de empresas, com especial, como já falei, atenção às micro, pequenas e médias empresas nacionais, obviamente, né? E compatíveis com os padrões de qualidades aceitos internacionalmente, ok? Então, uma adaptação, né? Ter uma qualidade que seja compatível no âmbito internacional, mas também que atenda à realidade das empresas, micro, pequenas e médias empresas do Brasil. Bom, isso aí é uma visão geral, como foi composto o modelo do MPS-BR. Então, tem aqui à esquerda, tem vários modelos de maturidade, guias, tá vendo como eu falei a ISO aqui, não? Tem ISO, várias ISO, ISO 9001, não é? Tem o CMMI, DEV, enfim. Então, o MPS-BR, ele bebeu de várias fontes até chegar na concepção deste modelo robusto, tá? E eu vou já comentando sobre, como já está falando, apresentando nessa imagem, o modelo de maturidade, ele, o modelo MPS-BR, ele é composto não somente focando no desenvolvimento de software, mas apoiando também outras áreas que estão relacionadas ao desenvolvimento de software que corresponde a qualquer empresa, como por exemplo, você pode ter uma empresa que vai desenvolver software, mas esse software ele pode ser considerado também como serviço, certo? Então, você tem um modelo que vai ditar como você vai atingir qualidade tanto do quesito desenvolvimento de software quanto serviço, e também para fazer a gestão de pessoas, certo? Então não ele é focado no âmbito de desenvolvimento de software, mas não vai focar somente no aspecto técnico do desenvolvimento, mas também tudo que está relacionado. Como, por exemplo, eu falei para vocês aqui, ó, gestão de pessoas, que é necessário fazer, né? É, talvez, sei lá, daqui a 10 anos não precise mais, porque tudo vai ser IA, né? Então você dá o comando, você não vai. Talvez vai ter outro modelo de referência, né? Um modelo de referência para agentes de IA, né? Exato, exato, né? Por que não, né? E aí, pessoal, para saber, né, eh, como alcançar esses níveis de maturidade, aí são produzidos os guias gerais para cada modelo de referência, né, de software, de serviço, gestão de pessoas.
tem um guia de avaliação e documentos do programa, assim como os guias de implementação, certo? Então, tem toda uma sistemática envolvida aí no modelo PSBR. Beleza. Bom, além disso, ele é composto por componentes, certo? E o PSBR ele é composto por 5 desses componentes, que é o que está representado aqui na imagem, que são esses aqui, ó, que estão aqui em cinza, que é o modelo de referência em PSBR, em PS para software, para serviços, para gestão, método de avaliação e método de negócio. Eu destaquei aqui o primeiro, que é o software, que eu vou dar ênfase aqui no de software, tá certo? Bom, e esta imagem é o que define os níveis de maturidade, que são 7, né? Começa do G e vai até o A. O primeiro, então, é parcialmente gerenciado, depois gerenciado, após parcialmente definido, definido, totalmente definido, gerenciado quantitativamente e em otimização. A imagem, ela reflete muito bem como esse modelo de maturidade trabalha, porque, passe a ideia de que há um grande esforço na base, que é o primeiro nível de maturidade, e conforme você vai melhorando, você vai não reduzindo a quantidade de tarefas, mas no sentido de agregar tarefas para alcançar o último nível, que é em otimização, certo? Bom, e à esquerda, então, estão os níveis de maturidade, bem como a ênfase. Então, o primeiro nível que uma empresa alcança é o parcialmente gerenciado, e a ênfase é o quê? Projetos. Então, a ênfase é gerenciar projetos, aqui à direita, como vocês podem ver. A ênfase é o quê? Gerenciar projetos, fazer a engenharia de requisitos e ter um certo nível de capacitação, certo? E o que está à direita são os processos que essa empresa deve executar e provar para alcançar esse nível G. Aí beleza. E vocês podem pensar: "Poxa, tudo bem, alcancei o nível G, já tive a chancela, vou agora alcançar o nível F". Aí o nível F é o gerenciado. E a ênfase é o quê? Já aumenta o nível, então você sai da parte de gerenciar projetos, certo? Individuais, e você vai agora para o âmbito desculpa, para o âmbito organizacional, ou seja, você sai de gerenciar os projetos, a equipe que vai entregar aquela solução, e agora você vai mexer na estrutura da empresa. E à direita tem os processos, que são a gerência organizacional de software, gerência de configuração, medição e dentre outros que estão aí. Aí você pode perguntar: tudo bem, se eu já saí do G, vou para o F, eu vou deixar de fazer os que estão definidos no G? Não. A ideia é que você continue a fazer tudo. Então, se você alcançar o F, você faz tudo que está no F mais o G. Está no F, quer alcançar o E, mesma linha de raciocínio. Você faz o que está no E mais o que está atrás. Vai acontecer que, dependendo a partir do E, pessoal, vocês vão ver que à direita de alguns processos tem aqui evolução. Quer dizer o quê? Que é um processo que ele já começou a ser executado lá atrás, está vendo em capacitação, ó? Eu tenho capacitação no E, que é o quê? Uma evolução. Isso quer dizer o quê? Que eu vou continuar a fazer as coisas que eu já estava fazendo lá desde o G, mas com alguma melhoria. E vocês verão que a partir do D, tudo é evolução, tá vendo? O mais difícil aqui é você alcançar o F.
A partir do E é tudo evolução, é tudo que você já conhece agora com aprimoramento, certo? Então essa é a visão geral. Então por isso que eu falei antes, né, a empresa ela vai alcançar níveis de maturidade, certo? E uma das razões de utilizar isso é para a empresa aumentar a maturidade, certo? Mas, não sei como é que está hoje, eu não tenho acompanhado muito licitação de empresa de software, mas há alguns anos era muito comum empresas participarem de licitação do desenvolvimento de software para governo, e lá no edital, que o governo lança, fala que a empresa deve ter o nível X do MPS-BR. Então é utilizado como um dos critérios para empresas, né, se posicionarem no mercado que elas querem atuar, certo? E isso vai depender muito da estratégia da empresa, né, se a empresa ela, não visa muito formalismo, não quer entrar nessa atuação mais governamental, né, então talvez não faça muito sentido alcançar esse nível de maturidade, mas do ponto de vista de ser oficial. Às vezes a empresa ela aplica, só que só como forma de realmente obter os resultados que são benéficos, não de ter uma chancela para poder se habilitar e participar de um processo de seleção, ok? Então é uma das razões das empresas terem esse nível de maturidade, tá? Bom, e o modelo de referência em PS para software possui 7 níveis de maturidade, tá? Que são uma combinação entre 23 processos e suas capacidades. São esses que eu mostrei para vocês aqui, ao total são 23, contando os que evoluem, tá? Beleza. E cada processo, então aqui, à direita, pessoal, são processos, tá? São processos. Cada processo cada processo está dividido em 2 conjuntos. O processo do projeto, né, os executados para os projetos de software, e os processos organizacionais, que são executados para entender a expectativa e necessidades das partes interessadas. E com isso, ainda continuando nos processos, então o processo ele tem 2 conjuntos, né, o processo que é voltado para o projeto em si, e os processos organizacionais. E os processos eles possuem um propósito e resultados esperados da sua execução. Por exemplo, processo como é que eu posso falar isso? Se você executar um processo numa bacia, você está na cozinha, na bacia, você colocar farinha, fermento, ovo, misturar, colocar alguns ingredientes, colocar no forno por um tempo lá estipulado. Qual é o resultado esperado? De ter beleza, exatamente isso aqui, certo? Lá possui os processos, e se você executar esses processos, tem-se alguns resultados esperados. E aí, lá no guia, não se fala, como deve ser feito, mas o que deve ser feito. Então, voltando nessa analogia muito simples, né, então no guia fala que se você está no de, no processo de confeitaria, um dos resultados esperados é que tenha esse bolo. Agora, como fazer não é falado, certo? Um dos exemplos: os requisitos devem ser parcialmente gerenciados. Como é que você vai fazer isso? O guia não fala. Fala que você deve
Na hora da avaliação, para você obter um nível, né, você deve mostrar evidências de que aqueles requisitos eles são gerenciáveis, mas não fala como que você vai fazer isso. É mais ou menos assim não. É assim que funciona, certo? Você vai usar planilha, você vai usar o Trello, você vai usar o ClickUp, você vai usar outra ferramenta, você vai utilizar o Notion, não importa. Não, não. Não da forma, eles podem falar que te dá um feedback no sentido que aquilo que foi feito não atendeu o resultado esperado, né. Aí tem que ser uma explicação bem técnica. Não falar da ferramenta, né, mas falar do o processo que você fez que comprova que realmente está gerenciado, né. E como eu apresentei para vocês lá no triângulo, né, naquela imagem, os resultados são acumulativos. Ou seja, você tem alguns processos nos níveis iniciais e você continua executando-os conforme você vai galgando os níveis superiores, ok? Chama a atenção do senhor e senhorita de que as atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e os resultados esperados não são definidas no guia, como eu acabei de falar, né? Fica a cargo dos usuários do MPS Software definir como atender os resultados esperados. Então, lá no guia fala o que é esperado, agora como você vai apresentar os resultados, quais são as ferramentas que você vai utilizar, fica o seu critério. E neste slide resume bem o que eu falei, né? Então, o modelo de referência ele define o que deve ser implementado e não como implementar, ou o que deve ser feito, né? Tirar o implementado, que talvez dá ideia de código, né? Mas não é código, é o que deve ser feito lá, que está escrito no modelo. Bom, e aqui eu trago para vocês um resumo de como funciona cada nível de maturidade, uma forma hierárquica, né? Então, a gente tem um nível de maturidade, dentro desse nível de maturidade, eu tenho capacidades do processo, dentro de cada capacidade de processo, eu tenho alguns resultados esperados. Paralelo a isso, eu tenho os processos, tanto a nível de projeto e organizacional, e cada processo eu tenho propósito e resultados esperados, certo? Então, por exemplo, como é que ficaria isso no nível G do MPS-PR? Primeiro, é a capacidade do processo. A execução do processo é gerenciada. Então, qual que é a ênfase do nível G? Qual é a capacidade do processo, do nível de maturidade G? É, é mostrar que o processo é gerenciado. Essa é a ênfase, ok? Para que isso ocorra, deve-se alcançar esses resultados, que é o processo produz os resultados definidos. Então, se você definiu o que deve ser alcançado no início, se você executou esse processo, se você alcançou, estrelinha para você. A execução do processo é planejada e monitorada. Vou abrir um parênteses aqui, para fazer uma reflexão. O ato de você não planejar é um planejamento. O ato de você não planejar é um tipo de planejamento. Só que o planejamento desorganizado que só está na sua cabeça. O que entende-se como planejamento? Algo organizado e definido aonde? Se está na sua cabeça, é uma definição também. Sacou? Algo que as pessoas possam acessar.
Porque se as coisas podem estar organizadas e planejadas na sua cabeça, mas ninguém tem acesso, e se ninguém tem acesso, não tem como monitorar. Sacou? Pegou a ideia? Então, a execução do processo, ela deve ser planejada e monitorada. O planejar é o quê? Você organizar, deixar isso de forma acessível e que, se é acessível, ela pode ser monitorada, certo? Outro resultado, as pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo. Isso quer dizer o quê? Envolve um conjunto de fatores, dentre eles, processo definido e acessível. Como eu falei, o processo pode estar definido, mas não na sua cabeça. O processo está definido e acessível, e as pessoas saberem quando atuar no processo, ok? Quando atuar no processo. Beleza? Então, isso foi o quê? Os resultados deste nível G. Processos. Quais são os processos específicos que estão lá naquela imagem, né? Gerência de projetos, engenharia de requisitos e capacitação. Você executando esses 3 processos, você alcança esses resultados. Entendeu? Beleza. E aí, para cada processo, isso aqui é instanciação desse resumo aqui, tá? Pegou? Então, voltando aqui, qual é o nível de maturidade? O G. Qual é a capacidade? Execução do processo é gerenciada. Quais são os resultados? Estes. Quais são os processos? Estes. Aí eu vou pegar um processo aqui, que é a gerência de projeto. Então, qual que é o propósito do processo gerência de projetos? É estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades do processo, bem como promover informações sobre o andamento do projeto. E para alcançar esse propósito do processo de gerência de projetos, defina-se 23 resultados esperados, certo? Seguindo, engenharia de requisitos, aí já é outro processo. Ele tem um propósito definido, que é o quê? Definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas, que são os stakeholders, né? E do produto. Quantos são os resultados esperados? 7. Por fim, capacitação, que é o processo do nível G. Qual o seu propósito? Prover a organização com recursos humanos com as competências adequadas às necessidades do negócio. Resultados esperados? 4, certo? Eu não coloquei nos slides, mas deixa eu puxar isso aqui. Ó. Ó, coloquei na IA aqui, ó, para retornar aqui mais fácil, né, a consulta.
Essa é a resposta que está desatualizada. Ah, não. Ah, tá. Esqueci de colocar lá. Beleza, vamos lá. Ó, quais são esses 23 resultados esperados lá da gerência de projetos do nível G? Ó, o escopo do trabalho para o projeto é definido. Então, quando chegar lá o consultor, o avaliador, ele vai perguntar, ele vai fazer perguntas para cada resultado esperado. O escopo do seu trabalho, o escopo do trabalho para o projeto é definido, e aí a empresa mostra. Entende? Como é que ela vai mostrar? Não tem um padrão. Tem que mostrar, tem que provar que o escopo do trabalho para o projeto é definido. Outro, as tarefas e os produtos de trabalho do projeto são definidos com base em estimativas de tamanho e complexidade. Como é que você vai fazer isso? Faz e prova, não é? Outro, o resultado de ciclo de... Desculpa, o ciclo de vida do projeto é definido e mantido. Certo? Consegue ver que podemos entender como se fossem metas, não é? Metas a serem alcançadas. O ciclo de vida do projeto definido e mantido. Agora, como você vai fazer isso? Não fala. Outros modelos de estimativa para esforço e custo do projeto são estabelecidos e mantidos. Olha só, isso aqui é interessante. Ó, vou pegar isso aqui, ó. Uso modelos de estimativa para o esforço e custo do projeto são estabelecidos e mantidos. Eu pergunto para vocês, como é que você vai definir esforço e custo do projeto? Vocês têm noção como fazer isso? Como? Ai, porque Não, como? quando você começa a fazer, você, peraí, mas é o Esforço, é. Os modelos de estimativa para o esforço e custo do projeto são estabelecidos e mantidos? seria cada um que ele faz ou no geral? Com a empresa, cada software que ela faz é um projeto, ela tem que mostrar que os modelos de estimativa do custo e do esforço são mantidos. O escopo do trabalho para o projeto é definido. Então, projeto, é o escopo, é a empresa que define. O orçamento que eles fizeram no primeiro, o custo eles têm uma Mas como que você vai definir o orçamento? A questão é, qual é o modelo de estimativa que você adotou para definir o esforço e custo? tem que mostrar alguma coisa lá. Não, certo. Aí eu estou perguntando para vocês. Vocês sabem de alguma forma, de algum modelo que ajuda a definir esforço e custo? Nem ideia. O trabalho do Júnior, ele tem os padrões lá, Trabalho de quem? ele tem os Quem é padrões lá. Júnior? Ah, tá. Você falou de um jeito que eu pensei que era trabalho de alguma disciplina de um professor chamado Júnior. Eu entendi isso. Ah, Esse trem lá, tipo assim, e tem, cada um tem o preço dele. Aí ele padronizou. Será que é isso? Já padronizou, por exemplo, se você quer esse painel, é esse preço. Esse painel é esse preço. tá, tá. Eu vou melhorar um pouquinho. O esforço você pode entender o seguinte: eu tenho que calcular o quanto de. Eu preciso definir um prazo de entrega. E para definir o prazo de entrega, eu tenho que estimar quantas pessoas eu preciso, quantas horas as pessoas vão trabalhar, para eu conseguir chegar nesse resultado. Aí a pergunta é: como que você vai definir a quantidade de pessoas? Mas como? Tem que ter tem que ter um norte. Exatamente, exatamente. Então vamos ver. Isso aí, vamos ver aqui. Aí estão escritos.
são bem Ó, exato. Tem as abordagens ágeis. Vocês vão ver lá na Engenharia de Software 3. Espero que o professor fale sobre sobre essa metodologia aqui de story points com. Exato. Ó, ele deve pelo menos falar story points com Plane Poker. Então, é uma abordagem. Outra abordagem, T-shirt sizing e análise por velocidade histórica. Pra vocês terem uma ideia, o que que seria isso aqui? É uma forma de definir o esforço das tarefas. Então, por exemplo, você quer ver, ó? Vamos usar a IA aqui, ó. Quer ver, ó? É, Ó, tarefas. Criar no contexto aqui, contexto de desenvolvimento da camada de login social em uma API existente. Tarefas. Aí o grupo de devs, eles reuniram, né, e definiram algumas tarefas. As tarefas são criar os endpoints no back-end para recepção e validação do token, persistir o perfil e gerenciar a sessão do usuário no banco de dados e implementar testes unitários. Aí eu pergunto, quanto tempo cada tarefa vai levar? Este é o ponto. Você nunca deve partir do nada. Você tem que partir de algo que já está pronto para você tomar suas decisões, certo? Então, aí, que o Story Points, onde que o Story Points com o Planning Poker entra? O Planning Poker é uma sessão onde os devs eles vão atribuir pontos para cada tarefa. E aí existe uma metodologia, né? Existem várias, uma das mais conhecidas é a série de Fibonacci. Então, sei lá, isso, mas você vai entrando, aí você entra no próximo, você entra no próximo, uhum. você lembra? Ó, por exemplo, aqui, ó. A equipe ela pode definir que o termo, a pontuação máxima é 55. Vamos dar o exemplo. Então, os devs eles vão dar uma pontuação baseada nos valores de Fibonacci. Então, se uma tarefa possui nível máximo de esforço, então vai receber a pontuação de 55. Se uma tarefa é muito, mas muito fácil, recebe a pontuação de 1. Então, repare, isso é uma metodologia já definida que a empresa adotou para o quê mesmo? Para o quê? Ó, para estimar o esforço e custo do projeto. Facinho, é. Aí o 5, ó, orçamento e cronograma, né? É, um só, um só. De todos esses GPMs aí, Você tem que provar. você prova com alguma metodologia que já existe, que são várias metodologias específicas, Ou você pode criar. mas provavelmente eles já devem usar esses famosos. Sim, maioria. Adaptar também, né? Precisa saber o que é isso, Nick, para eu passar mais longe. Saber o que está no slide. Ó, os riscos do projeto são identificados, analisados, priorizados e monitorados. Como é que você vai garantir que os ricos, eita, que os riscos do projeto são identificados? Cada um tem E assim vai. Entendeu como é que funciona?
É isso. Bom, e isso foi o PSPR, certo? Só para vocês terem uma noção e recomendo que vocês acessem um guia oficial, tá? Aqui, ó. De referência. Tô na mesma página? Tô, né? De referência. Se o banheiro conhece, né? Ah, tem. E não sei qual é o preço. Não, não sei. Ó, Guia Geral em PSBR de Software 2024. Aqui, ó. Capacidade de processo, né? Nível G, processo de projeto, organizacionais. Talvez talvez fique mais didático procurar por artigos que falam sobre o PSBR. Ó, PSBR, promovendo a adoção de boas práticas de engenharia de software pela indústria brasileira. Colocar aqui avaliação, não, é aplicação. Em PS, estudo de caso. Ó, garantia da qualidade dos processos de software. Um estudo de caso. Página não encontrada. Dificuldades encontradas na implementação do PSBR. Cadê o download? Então, tem um treco para esse. Sabe quanto? Sempre dois. Até fazer esses filmes. Entendi. Então, tem a taxa da SUIT, que é 23%. Agora da SUIT deve ser 23%. Não. Chegar aqui na direita só para esse exercício. Você vai dar uma assim. Esse daí você vai falar.
Eu acho que vai fazer Ó, se vocês tiverem interesse, vocês pesquisam com artigo, tese, né? É tese porque geralmente tese de doutorado e dissertação de mestrado tem que ter um capítulo de revisão teórica. E aí vocês peguem em português e lá vai estar explicando, né? Do que ir lá na documentação oficial, que é uma coisa bem mais maçante, né? Enfim, não consegui achar, mas. Bom, eu esperava que eu ia terminar, sei lá, em 30 minutos, mas até rendeu. Vamos lá. Aqui sei lá, 4 slides. CMMI é a mesma ideia do MPSBR, porém com outros níveis e num escopo global, tá certo? É criado pelo SEI, Software Engineering Institute, da Carnegie Mellon University, aplicável a desenvolvimento de software, serviços e aquisição. É objetivo aumentar a competitividade, melhorar a qualidade, reduzir custos, então tudo que a gente já sabe lá no PSBR, tá? E a estrutura é um pouco diferente, tá? Então é organizada em áreas de processo, agrupadas em categorias: gestão de projetos, engenharia, suporte e gestão de processos. E aqui a diferença dentre algumas, a principal é os níveis de maturidade. Enquanto o PSBR possui 7, aqui o CMMI possui 5. E a nomenclatura é diferente. Lá são letras, aqui são números, começando pelo nível 1, que é inicial, né? Depois gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimização. Vocês podem perceber que possui alguns níveis aqui com a mesmo nome, né? Otimização, quantitativamente gerenciado, definido e gerenciado. A diferença aqui é que o primeiro é o quê? Esqueci também. Parcialmente gerenciado. A diferença é que a PSBR, no acréscimo de 2 processos, né, coloca o parcialmente, né? Então tem um parcialmente gerenciado, gerenciado. Parcialmente definido, definido, quantitativamente gerenciado e otimização. Beleza? Na prática, fornece um caminho evolutivo para a melhoria de processo, facilita certificações e inspirou programas nacionais como o MPS-BR. É isso aí, beleza? Depende da estratégia da empresa. Se a empresa ela quer galgar voos internacionais, né? Sim. Se não é multinacional, deve estar aqui, tá? Ai, a lista. Importante, né? E agora, Importante, né? Não, mas eu já estava esquecendo mesmo. Hoje, 27. Vamos lá. tem Se vocês quiserem, ai, como eu havia falado, eu tinha imaginado, nossa, hoje tô, nossa, um todo que é verdade. Eu tinha imaginado que eu levaria só 30 minutos e o restante da aula eu tinha planejado de vocês iniciarem uma atividade. Não, se vocês quiserem adiantar, eu já vou falar para vocês. Vocês podem acessar o slide do Solid. Ó, aqui, ó, acesse o slide do Solid, pode ser um dos dois, é o mesmo link, tá? Acesse o slide do Solid. Vá lá, talvez no penúltimo. No anterior, aonde penúltimo? No 30, acessa aqui, ó, no link, loja IF. Aí eu pedi para o meu assistente criar um repositório no GitHub para vocês analisarem e aplicarem os conceitos Solid. a rede internet do IES. Não, falar não. Falar nisso, 02, hein? Gente, todo, né?
Pessoal, com isso estão liberados. Ele tá na justiça. Alguma coisa lá que ele está querendo usar para outro.